Agora 9h38, 9 horas 38 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Camaquã, recebendo aqui a participação do promotor Francisco, para a gente falar aí da movimentação intensa aí na área policial, inclusive no plantão aí de Páscoa, foi o plantão do promotor Francisco e foi um plantão de muito trabalho, né, promotor? Bom dia. Bom dia. Sim, foi bem agitado esse plantão. Pois é, tivemos aí esse episódio envolvendo um policial militar, né, que teve a sua casa incendiada, mas uma ação rápida aí da polícia, né, e com a participação do Ministério Público, tivemos aí a prisão desses indivíduos. Sim, exatamente. A Polícia Militar, no caso, ela conseguiu prender em flagrante os 2 executantes. Inclusive, já há vídeos nos autos desse veículo chegando nos fundos da casa, saindo um indivíduo de dentro, já com um recipiente contendo gasolina. Eles vão até um posto de gasolina e tudo é registrado com imagem. Tudo registrado. Temos vídeos, inclusive de um deles comprando a gasolina num posto de gasolina, aqui de Camaquã. Ele usou o veículo próprio, inclusive, um dos executantes. Há o vídeo também dele se aproximando, o veículo esse se aproximando, saindo um cidadão lá de dentro com um vasilhame na mão, o fogo na casa, a residência do policial militar, onde residia uma pessoa de 101 anos, onde residia uma criança de 2 anos. Então, é um fato que por si só já chama atenção pela crueldade. Graças a Deus as chamas foram contidas a tempo, porque os bombeiros chegaram e conseguiram conter, mas o que nos chamou a atenção, e consideramos gravíssimo, na verdade, primeiro que foi atentado contra um agente estatal, contra um agente de Polícia Militar de Camaquã. E isso o Ministério Público não tolera. Não toleramos de forma alguma. Segundo, que havia uma criança de 2 anos dentro da casa, havia um idoso de 101 anos dentro da casa, era uma casa de família, enfim, completo absurdo. A Polícia Militar conseguiu, sim, prender em flagrante os 2 executantes. Já se apurou que, na verdade, havia um mandante. Esse mandante, eu mesmo, como promotor de justiça plantonista, pedi, considerando as provas que já havia nos autos, a prisão preventiva desse cidadão. O juiz de direito decretou a prisão preventiva e a Polícia Militar e a Polícia Civil também cumpriram esses mandados para prender esse cidadão. Que não estava em Camaquã. Não estava em Camaquã, ele estava em Porto Alegre. Aparentemente ele estava próximo ali daquela vila próxima da arena. Então tinha uma certa urgência, porque no outro dia tinha jogo. Ele fugiu, foi para São Leopoldo, a Polícia Militar foi atrás, fugiu de novo, foi para Porto Alegre. A Polícia Militar conseguiu prender, então, esse cidadão aí, um mandante, que tinha dado ordem de homicídio. Embora a execução falha, mas a ordem era essa. Então, preocupante. Mas, graças a Deus, conseguimos obter bom resultado, excelente resultado. Esse mandante ele estava numa pousada, né? Em Porto Alegre, sim. Em Porto Alegre. Foi preso numa pousada, estava junto com a ex-companheira dele lá. E a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão lá, nessa pousada. Uhum. Bom, ainda nós tivemos uma vítima de feminicídio encontrada ali no Velhaco. E o que chama a atenção, o que o senhor me falava fora do ar, é que o executor, ele foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Foi. E foi aí que ele foi descoberto. Exatamente. Ele foi fazer um boletim de ocorrência por desaparecimento. Da companheira, no caso. É. Eu não sei se era companheiro ou ex-companheiro. Ele nega, depois ele nega. Inicialmente ele dizia que amava ela, no boletim de ocorrência por desaparecimento. E a Polícia Civil, atentamente, desconfiou da história, pediu o celular dele, né? Aí foram ver as viagens no Google, exatamente onde o carro dele tinha parado estava o corpo da vítima. E assim o corpo foi descoberto. Foi isso que aconteceu. Claro que depois vai se tentar denegrir a imagem da vítima, como sempre ocorre nos casos de feminicídio, né? Isso é tradicional, mas
O que temos até o momento é isso. Aí depois, exercendo seu direito constitucional ao silêncio, quando se descobriu o corpo, ele passou a ficar em silêncio. Está preso, foi homologado o auto de prisão em flagrante, foi preso em flagrante. Dou os parabéns para a Polícia Civil, para a doutora Georgia, realmente conduziu muito bem. Foi feita uma busca e apreensão dentro da residência dele, depois. Acho que foi no sábado, se não me falha a memória. Também se obteve mais provas dessa residência. Enfim, e as investigações prosseguem e eu não vou entrar em maiores detalhes. Sim, sim. Depois ele acabou não falando nada sobre a motivação do crime, não teve, ficou em silêncio. Até o momento ficou em silêncio. Quer dizer, depois que descobriram o cadáver. Sim, até ali ele estava falante. Sim, antes ele relatava até que amava essa pessoa. Sim. Que coisa, né? Bom, e só retornando ali na questão da casa incendiada do policial militar, a motivação, assim, o que o Ministério Público entendeu até agora sobre o que motivou, né, esses criminosos a atear fogo na casa do policial? Porque o policial militar estava trabalhando, estava fazendo o trabalho dele. Foi isso. Me incomodou. Simples assim. É essa a conclusão até agora. Claro que o fato ainda é novo. Um inquérito policial será instaurado. Já foi, na verdade. Mas, ao que parece, até o momento é isso. O policial militar estava trabalhando, estava incomodando. E aí, esses criminosos resolveram que tinham que se vingar. E resolveram vir fazer baderna em Camaquã. E foram presos. É isso. Bom, 9h45, o que dá para perceber também, né, promotor, é a quantidade de júris, né, que a gente percebe que estão ocorrendo aí nos últimos meses, né? Ano passado teve um número... Os últimos anos, né? Teve um número maior de júris, inclusive com casos bem antigos. Sim, exatamente. Nós tivemos nos últimos 2 anos em Camaquã cerca de 50, 60 júris. Tá? É muita coisa. Esse ano ainda vamos ter mais. Graças a Deus estamos obtendo excelentes resultados na maioria dos júris. Tem uma previsão de quantos júris deveremos ter? Mais uns 10, tranquilamente, ou mais. Né? Porque a gente está colocando em dia esses júris aí. A verdade é que estavam represados. Né? E o próprio Tribunal de Justiça ele chegou a instituir um regime de exceção em Camaquã, que tinha muito júri que precisava ser julgado. E o Ministério Público, claro, somos parceiros, né? Nós sempre queremos o resultado da justiça. Não estou falando aqui só em condenações e não sei o quê. Claro. Agora, precisamos dar uma resposta para aqueles casos, né? E graças a Deus esses casos todos estão sendo julgados em Camaquã. Né? Em outras comarcas tem acontecido isso também. O Tribunal de Justiça ele vem sendo sensível a esses crimes dolosos contra a vida, que vão a júri. Normalmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vem nomeando juízes substitutos só para fazer júri. Então, a gente tem visto um bom resultado. Né? Temos, assim, bastante alegria até de saber que esses plenários estão acontecendo, que não são fatos antigos, às vezes, o que dificulta para a acusação. Né? Às vezes, uns fatos lá de 2011, 2012, né? Anos depois. Mas estão sendo julgados. Já tivemos fatos novos também sendo julgados, de 2022, 2020. Né? Então, tá se trabalhando. Sim, sim. Eu acho que o mais recente é um caso que teve ali um julgamento de acusado de matar 2 homens na subestação em Camaquã, né? Sim, acho que foi o facções. Eu acho que foi o último. Sim. Não, depois desse teve um outro. Que era um fato antigo, 2009. Mas esse foi um duplo homicídio, duplamente qualificado, com vários tiros em via pública, durante o dia. Era 2h, quando mataram essas 2 vítimas. Com disparo de arma de espingarda 12, pistola 9mm. Um dos disparos, inclusive, na ocasião, acertou a residência de uma pessoa que não tinha nada a ver com o negócio.
Então, foi aquela guerra de 2021, 2022 que teve aqui em Camaquã, contra as duas facções aí, os antibala e os manos, na verdade é isso, a disputa pelo tráfico de drogas. E, sim, obtivemos excelente resultado nessa ocasião. As mães das vítimas compareceram ao plenário, que, claro, queriam justiça pela vida dos filhos delas, naturalmente, com toda razão. Nós fomos para esse julgamento com 2 promotores de justiça, porque nós tínhamos provas e a convicção de que, sim, estávamos diante de homicidas sentados no banco dos réus. E, como tais, foram condenados. Uhum. E agora tem algum próximo júri? Agora? Tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Tem muito agora. Agora de cabeça o senhor não lembra assim, o que tem pela... Tem. Maio aí vai ter bastante. Maio, junho, também envolvendo facção, envolvendo outros fatos graves, morte a tiro, facada, enfim, é uma violência brutal. Uhum. Né? Pois é, e sobre facções, promotor, como é que está a atuação dessas facções em Camaquã? Deu uma acalmada. Nós tivemos, sim, uma guerra em 2021, 2022, os antibala versus os manos, tá? O que se percebeu é que se acalmou ultimamente. Ainda não sabemos o motivo, mas o fato é que deu uma acalmada. Claro que os homicídios continuam, isso não vai parar nunca. Mas homicídios envolvendo facções, assim, que nem a gente tinha, chegava a ter vídeo de matando as pessoas em via pública. Sim, né? Compartilhado em redes sociais. Compartilhando, essas coisas assim, mais gráficas. E isso não se observou mais. Mas temos de estar atentos e vigilantes. Esse é o ponto. Sim. Daqui a pouco vai saber o que está acontecendo. Né? O crime organizado ele é muito ágil e dinâmico. Daqui a pouco muda um líder, daqui a pouco um briga com o outro e vai saber. Né? Claro. E a gente só vê depois os cadáveres em via pública. Né? O resultado desses desentendimentos entre eles. Uhum. E algum alerta sobre isso, né, com organizações criminosas aumentando a atuação no município? Tem alguma orientação assim? Não, o que se verifica, pelo menos, assim, trabalhando junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, porque nós temos um bom relacionamento, né, entre as duas polícias e o Ministério Público e tal, o que a gente verifica é que, neste momento, aparentemente não. Né? Mas é aquela história, né? Daqui a pouco, né, infelizmente, nós estamos... este ano, inclusive, aumentou o número de homicídios em relação ao ano passado, né? Até talvez por outros motivos e tal, mas aumentou. A gente está vigilante a isso. Então, é sempre uma guerra, né? É sempre uma luta. Não é fácil controlar os ímpetos violentos aí das pessoas envolvidas com esse tipo de criminalidade. Até porque tudo gira em torno de dinheiro, essa é a verdade. Sim. Claro. E como eu sempre digo nos plenários, o crack, essa droga maldita, só destrói famílias, só destrói comunidades, só traz violência, entende? O craqueiro, por exemplo, o viciado, o pedreiro, como eles chamam, quando ele rouba alguém na rua, quando ele mete um 38 na cara de uma pessoa para levar o celular, ou furta um celular, vai parar lá na boca de fumo. Entende? Então, a violência urbana, ela toda gira em torno do tráfico de drogas. Homicídio, roubo, furto, receptação. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que já respondeu por tráfico, já foi condenada por isso, inclusive, responder por receptação também. Chega lá, a polícia eventualmente consegue um mandado de busca e apreensão na residência dessa pessoa, chega lá, vários bens furtados. Por quê? Porque a pessoa que tem um vício em droga, ela querendo saciar aquele vício dela, a qualquer custo, furta, rouba e entrega o bem para o traficante. Então, essa é a dinâmica.
né? Às vezes tem dívidas, não consegue pagar, acaba pagando de outra forma, ou morrendo ou matando. É um mundo muito cruel, né? E violento. E a gente tem que ter todo o cuidado ao tratar dessas questões, né? Claro que temos também situações assim tristes, né? Nós vemos famílias destruídas, tanto de um lado quanto do outro, né? Às vezes, num caso, essa pessoa é réu, mas no outro caso ela é vítima. Enfim, é uma guerra e a gente está no meio. E temos de tratar com calma e serenidade os crimes violentos que envolvem tráfico, que envolvem homicídio. Temos de tratar com parcimônia, claro, mas com firmeza. Este é o ponto. A gente vê muito sofrimento, né? Muito luto, e somos sensíveis a isso, né? Porque normalmente as comunidades carentes são 99,9999% são pessoas trabalhadoras. Todo mundo ali acorda cedo, todo mundo vai para o serviço, todo mundo tem sua família, suas funções, mas tem aquele 0,0001% que toca o terror e acaba fazendo com que essa comunidade fique refém. Entende? Então é muito triste. A pessoa que mora nessa comunidade trabalhadora fica lá refém de meia dúzia de sujeitos que tocam o terror. Eu acho isso um absurdo. E é isso que nós queremos combater e é o que nós estamos fazendo. E não vamos parar. Promotor Francisco, obrigado pela sua disponibilidade, né? Atenção aí com os nossos ouvintes internautas e até a próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado, hein? Grande abraço. 9h55, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Bom Dia Camaquã. Entrevistas, reportagens, opinião e tudo o que importa para você. Já